Alto da Barca do Inferno. O Alto da Barca do Inferno foi um livro escrito para ser representado. A primeira vez que foi em 1517 e foi considerado divertido e bem escrito. É o primeiro de uma trilogia de barcas, sendo que a segunda e a terceira são O Alto da Barca do Purgatório e O da Barca da Glória. O autor desse livro foi Gil Vicente, português, do qual se sabe muito pouco. Suspeita-se que tenha nascido em 1465, apesar de não haver certezas quanto a onde. Também ninguém sabe qual era sua profissão, apesar de suspeitas que fossem oríveis do rei. Gil Vicente criticava a sociedade daquela época, cada um com seus defeitos, mas todos convencidos de sua inocência e santidade. A importância religiosa desta época é também realçada neste livro, pois todos têm o direito de ser perdoados pelo anjo, se tivessem feito aquilo que o clero ordenará. O teatro português nasceu com Gil Vicente. Esse mito, criado por vários autores de renome, como Garcia de Rezende e seu próprio filho, Luís Vicente, pode-se justificar-se pela importância inegável do autor no contexto literário da época. A obra Alto da Barca do Inferno tem dado margens a leituras muito redutoras, que grosseiramente só nela vem uma farsa. Gil Vicente fez a crítica das moléstias que ocorreriam à cidade em que viveu. Não foi para se ficar aí como nas farsas, mas para propor um caminho decidido de transformações em relação ao presente. Gil Vicente viveu no meio das transformações na Europa e principalmente em Portugal. Seu início no teatro foi provavelmente em junho de 1502, quando em espanhol recitou o Monólogo do Vaqueiro ou o Alto da Visitação, por ocasião do nascimento do futuro rei D. João III, filho de Dom Manuel. As manifestações teatrais podem ser divididas em 4 períodos. Pré-vicentinas, manifestações de caráter religioso ou profano, chamadas também de milagres, mistérios e moralidades. Estas, como já se sugere, referem-se a todas as manifestações antes de Gil Vicente e dentro delas aos seguintes grupos. Os milagres eram encenações de situações de vida dos santos. Os mistérios eram cenas da vida de Cristo, com vários figurantes, ocorriam por época do Natal ou Páscoa. As moralidades eram cenas onde os personagens tornavam formas de vícios e virtude, com humildade, egoísmo e outros. Gil Vicente serviu do marco no teatro português, com ele passam a surgir importantes mudanças no teatro. Teatro vicentino. Gil Vicente foi franco em suas obras, em relação à sociedade foi bastante crítico. No teatro, ele achou o meio ideal para mostrar suas opiniões sobre os fatos da época. Suas críticas eram extremas, temperadas com comicidade. Estas afetavam a todas as classes sociais, desde o alto clero até o povo. Essas críticas apareciam nas suas peças de acordo com os personagens, autoridades corruptas, médicos charlatões, velhos indo atrás de moças jovens e outros. Era um teatro popular com temas da Idade Média, como por exemplo as encenações religiosas, como a do Natal, os efeitos heróicos dos cavaleiros e o lirismo das cantigas. Época. Gil Vicente viveu na época do humanismo. O humanismo surgiu na época da transição da Idade Média para o Renascimento, da época de teocentrismo para o antropocentrismo. O humanismo defendia o antropocentrismo, que era a teoria que o homem era o centro do universo. O humanismo era contra o teocentrismo, que é a teoria que Deus era o centro do universo. O que colaborou muito para a criação do humanismo foi a criação da imprensa em 1452. Literalmente, a palavra humanismo se relacionou ao movimento artístico iniciado na Itália no século XIV, no período de transição da Idade Média, à Idade Moderna. Um de seus principais representantes foi Dante Alighieri. O humanismo caracteriza-se, acima de tudo, como o início da renovação da cultura portuguesa. Esses novos valores assumidos pelo homem a partir do século XIV deixaram sua marca na produção artística, na pintura, a figura humana ganha forma, expressão e proporção. A música torna-se polifônica, a arquitetura gótica agoniza, a vida religiosa, tema dos artistas até aquele momento, é substituída pelas emoções, pelo comportamento humano e pela vida urbana. Uma vez que a própria burguesia passa a financiar a cultura, as grandes obras de período passaram a ter como centro de interesse o próprio homem e a realidade dos fatos.